Salve, meu amigo, minha amiga que acompanha o Escanteio SC. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live. Chegamos por aqui. Bom, nosso convidado de hoje, ele é atacante, ele joga no Rio Preto, é o Gabriel Barcos, que realmente é muito parecido com o Pirata, aquele mesmo que defendeu Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, né? A última passagem dele no futebol brasileiro. Já vou convidá-lo a participar da live aqui com a gente. Você que vai chegando, vai entrando, vai convidando seu amigo também a participar da nossa live. Bom, antes de mais nada, eu quero sempre fazer aquele merchan do Escanteio SP. Estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, como @Escanteio SP. E também tem o nosso canal no YouTube, Escanteio SP. Você se inscreva lá, deixe seu like nos vídeos, ative o sininho. Estamos precisando de mais inscritos, estamos precisando dessa força. O Gabriel não entrou ainda, o Henrico já entrou. Nosso querido Henrico Liberatório. O Gabriel ainda não chegou para participar com a gente. E também acesse o nosso site, escanteio.br. Lá tem todas as informações da A2 e também da A3, inclusive, que deve ter uma reunião nessa terça-feira, vulgo amanhã, para definir uma data de retorno. O Henrico mandando o seu oi. Oi, Henrico, beleza? Enfim, a reunião está marcada para essa terça-feira, às 11 da manhã, para, quem sabe, definir uma data, um retorno da A3, que está paralisada também aí desde o mês de março devido à pandemia de coronavírus. O Gabriel ainda não chegou, eu vou mandar um convite direto aqui para ele. Gabriel Barcos. Ele já entrou, beleza, tá tudo certinho. Calma aí, ele é com a gente. Tio, Peraí. Salve, Gabriel, beleza? Fala aí. Já me ouve bem? Ô, beleza, Guilherme? Tranquilo e você? Tudo certo, me ouve bem? Tudo certinho, né? Graças a Deus, tudo certo aí. Que bom, cara, boa noite aí para você. E eu queria começar te perguntando sobre como que o clube, o Rio Preto, ele agiu durante essa pandemia de coronavírus com relação aos cortes nos salários. Houve cortes com os jogadores e demais funcionários? Faz um balanço para a gente de como o clube agiu. Olha, primeiramente, boa noite aí, né? Obrigado ao pessoal do Escanteio, obrigado a você, Guilherme, pelo convite. Assim, a gente sabe, né? Eu que jogo no Rio Preto hoje, lá tem uma estrutura que poucos times de uma Série A3 até de uma 2 tem, né? Então, assim, o que foi combinado com o presidente foi que os salários que fossem cortados dos que tiverem contrato até longo prazo, seria feito um acordo à volta do campeonato para fazer esses pagamentos. Mas eles estão pagando da carteira normalmente, Os que têm contrato, voltando à Série A3, os que terminaram, perdão, os contratos, eles vão fazer o acerto e a rescisão, e os que voltarem para terminar a competição, eles devem fazer um novo contrato, né? Para poder aí terminar, como a federação aí vai liberar esse prazo aí para poder ter o término do campeonato. E o seu contrato, como é que ele tá? O meu contrato tá em andamento, eu tenho até em janeiro do ano que vem, né? Foi um acordo que eu fiz com o presidente. Então, estou recebendo da carteira normalmente, né? Todos os meses certinho, tudo descontado, normal, como que tem que ser. E foi falado isso, né? O acordo que o que ficar para trás aí vai sentar na volta e conversar. E o que ficou pendente, ele vai achar alguma forma de pagamento para nos fazer sem ficar nada para trás. Ô, Gabriel, o Washington, acho que é seu amigo, ele mandou aqui, Gabriel Barcos, artilheiro de verdade, hein? Esse daí é um irmão meu, sou padrinho de casamento, jogamos junto, um cara que teve coisas boas no futebol aí, hoje ele tem o próprio investimento dele, um cara sensacional que eu vou levar para a vida toda. Que legal, cara. E assim, Gabriel, existe a possibilidade do retorno da A2 acontecer ou no final de agosto ou em setembro, né? Amanhã, terça-feira, vai ter uma reunião e deve finalmente acertar uma data, como que esse campeonato vai ser retomado. O Rio Preto já conversa com os jogadores sobre essa retomada, os protocolos, essa coisa toda? Já, tudo certinho, né? Até então eu tenho, hoje, por ser um dos líderes do time e por ser capitão, eu
tenho bastantes informações, né? Então, assim, eu falo bastante diretamente com o treinador Carlos Rossi, o preparador físico, o Canela, e com o próprio presidente do doutor, né? O doutor Zé Eduardo, que tenho bastante intimidade para conversar com ele. Os protocolos estão todos sendo feitos, já foram passados treinamentos para nós, aí falaram de uma live que vai ter amanhã para essa definição de data para a volta dos treinamentos. E em questão dos jogadores, eles estão conversando, tem uma lista dos que vão voltar, do que estavam, e mais uma lista de que estão tentando contratar para complementar o elenco para poder terminar o campeonato e assim, consequentemente, dar seguimento à Copa Paulista. Então, tá tudo sendo feito, tudo por escrito, e a gente só está esperando o aval aí do Ministério da Saúde com a federação para a gente voltar a treinar. Show de bola. E falaram também sobre a condição do clube fazer testes de coronavírus dos jogadores e funcionários? Sim, vai passar todo um planejamento de exames, né? Vamos fazer todos, aqueles que tiver infectados, Deus permitir que não tenha ninguém, mas se houver, vai ser isolado, vai ser tratado, todos vão passar por esse teste para que não ocorra nenhum problema, né? Até porque a gente tem que ter privilégio e preferência à nossa saúde, né? Porque o resto a gente dá um jeito. Então, tá tudo protocolado aí. Legal, Gabriel. Dentro de campo, antes da paralisação, o Rio Preto fazia uma campanha boa, estava brigando para figurar ali entre os 8 e, consequentemente, brigar pelo acesso a partir das quartas de final. Você acredita que o clube tem condições de brigar por essa vaga? Como é que você avalia as condições do Rio Preto? Olha, a gente sabe da qualidade que a gente tem, do time que a gente tem na mão, né? Então, assim, foi trocado o treinador. A gente teve algumas oscilações no campeonato, mas a gente sabe das condições que a gente tem. Perdemos uns 2, 3 jogos aí que eu acredito que se tivéssemos ganhado, estaríamos entre os 4, já teria mais tranquilo na competição. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa classificação e, consequentemente, buscar o acesso. O que você acha que vai mudar da paralisação até o retorno? Olha, assim, a gente leva para a vida assim, né? A gente sabe que é uma oscilação, é um coração que bate a nossa vida, né? Às vezes está por baixo, às vezes está por cima. Então, assim, estava no momento no meio da tabela, às vezes as coisas a gente pode voltar, às vezes a atitude, pode ser que seja outra e as coisas mudarem, levar mais a sério. Pode ser que o primeiro, que nem o ano passado, um exemplo, o Monte Azul e o Audax subiram, que foi o 7º e o 8º. Então, assim, futebol é imprevisto, né? A gente sabe que às vezes nem sempre quem está em primeiro é campeão, né? Até porque quem está em primeiro, segundo, até o 8º não tem vaga garantida. Então a gente acredita no clube que a gente tem, no time que a gente tem e na estrutura que o presidente está dando para nós. Então a gente vai mudar algumas coisinhas internas para a gente poder conseguir esse acesso. É isso que você falou, né? Da colocação que o time fica, que não necessariamente significa que vai subir. Eu me lembro muito da A2 do ano passado, que o Santo André e a Inter acabaram subindo e eles eram, se não me engano, 6º e 7º na classificação. O pessoal vai entrando aqui, Gabriel, o Michel, a Vânia, a Isabela e também a Juliana. E agora eu quero te perguntar quais são os times que você vê que são os adversários do Rio Preto nessa briga por uma vaga na A2 do ano que vem. Olha, com essa paralisação aí, cara, pelo que as informações que eu tô tendo, eu acredito que o Marília ele tá dando uma reforçada boa, né? Vocês aí do site acompanham, você acompanha. O Desportivo está fazendo um investimento para tentar também o acesso. E a gente sabe que uns clubes aí, no caso o Barretos, teve aquela questão dos 20 processos que os jogadores processou o clube. O Olímpia também disse que ia sair do campeonato. Eu sou aqui de Bauru, Noroeste, tinha saído, aí depois tentou um recurso com a federação para poder voltar. Não sabemos como vai ficar, porque eu tenho que pensar no meu trabalho, por mais que eu seja da cidade. Então, assim, esses clubes que estão um pouco, vamos dizer, desanimados e não tem tanta estrutura. Agora, Rio Preto, Desportivo, o Marília, que tem um pessoal que está investindo bom. Eu acredito que o São Bernardo também. O Velo Clube, que também tem uma estrutura boa e já é time que já disputou vários campeonatos importantes. Mas a gente só vai saber quando voltar, né? Como os clubes vão vir, cada um tem sua jogada aí, suas estatísticas. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu particularmente estou bem curioso para ver, Gabriel, porque muitos dos times eles foram desfeitos e estão se remontando do jeito que dá, né? Então
muda tudo e quando entra no mata-mata, então, a coisa fica mais aberta ainda, né? Então, eu estou bem curioso para ver como vai ser essas voltas dia 2 e dia 3. Eu queria saber, desde o ano passado, né, você defende o Rio Preto, e sempre fazendo muitos gols, sempre correspondendo, cara. Como que você avalia o seu desempenho individual? Olha, o camisa 9, né, ele é muito julgado por fazer gols, né? Ele sabe que quando tem oportunidade, a chance maior é dele. A responsabilidade é muito grande, não que os outros não tenham. Só que, assim, graças a Deus, né, todos os clubes que eu passei, a maioria deles, né, que eu joguei, tive sequência de jogos, eu pude fazer bastante gols e no Rio Preto não foi diferente, né? Acreditaram em mim o ano passado, até quando eu saí do Cianorte, fui para o Patrocinense, saí de lá, eu estava pensando em parar de jogar, né? Voltei atrás da minha palavra, que eu tenho condições de ir mais além. E daí cheguei, acabei dando certo, né? Com o Catanossi na época lá, conversou com o pessoal e pude fazer os gols que ajudou o time a se livrar do rebaixamento e assim recebi o convite novamente do Dr. José, que é o presidente do Rio Preto, para voltar, aceitei e as coisas começaram a andar novamente bem. Então, que a volta agora continue assim, que eu possa fazendo mais gols para poder ajudar o Rio Preto. Você falou desses clubes que você defendeu, você defendeu o interior do Brasil afora, né? Você jogou no Patrocinense, no Maringá. Eu queria saber quais são as diferenças de atuar num clube do interior de São Paulo e do Paraná e de Minas Gerais, né? Outros clubes aí que você defendeu. Olha, não só nos estados, né, que diferencia isso, mas no Brasil, né, no mundo, o futebol é muito competitivo, todos os esportes, né? Então, a diferença que o pessoal, né, todo mundo comenta, que em São Paulo é mais competitivo por questão de espaço, né? A gente sabe que se você for disputar um campeonato onde o Grêmio, o Porto Alegre e o Inter joga, às vezes pega time do interior que toma 5, 6. Aqui em São Paulo, não. Você vê os times medianos e pequenos ganhando de grandes. Então, assim, tem mais estrutura os clubes de São Paulo. Então, assim, a competitividade eu acredito que é um pouco maior. Lá no Paraná, quando a gente chegou, quando eu fui lá, né, que eu saí do Audax, fui para lá em 2014, foi a mesma coisa. Competitividade o tempo todo, os clubes muito reforçados. Então, tivemos o privilégio de chegar à final, infelizmente perdemos, mas de estado em estado, né? Muda algumas coisas, mas a rivalidade, a competitividade é a mesma. Legal. O pessoal vai entrando aqui também, Gabriel, Ana Tereza, a Ângela, o Reni. E agora o apelido, cara. O apelido é realmente inspirado no Pirata, que defendeu o Palmeiras, Grêmio e mais recentemente o Cruzeiro? Exatamente isso, cara. 2012 para 13, Guilherme, quando eu cheguei ao São Bento, né? Na verdade, eu tinha ido de lateral por uma pendência que estava faltando na posição, aceitei. E daí chegou o treinador lá, né? Até esqueci o nome dele, que está lá agora no São Bento. O Edson. O Edson Vieira. Edson Vieira. Aí teve um jogo contra o Audax, na Copa Paulista, que ele chegou e conversou comigo sobre a minha posição, que eu tinha uma facilidade de fazer gols, né? De ter facilidade de chutar com as duas pernas, e veio conversar se eu pudesse fazer a posição no ataque. Que a gente estava com 3 pendências no ataque. E como eu comecei de atacante, e no decorrer fui mudando ali, você vai encontrando, né? Aí acabou dando certo, a gente ganhou de 2-1 contra o Audax, eu fiz os 2 do outro, então acabou o campeonato, eu cheguei para lá com o Diniz. E um repórter da Globo foi o Douglas Brito, um amigão meu, perguntou se tinha problema me comparar com o Barcos, que naquela época ele estava no Palmeiras e ele fez aquela meta de 27 gols na temporada e acabou fazendo 28 no Brasileiro e, se eu não me engano, no Paulista. E daí comecei fazendo os amistosos para ficar para a Série A3 e as coisas foram fluindo. E aí comecei a comemorar com ele, fiz 8 gols em 8 jogos e acabei sendo artilheiro do campeonato naquele ano e fomos campeões, né, pelo São Bento. Então acabou ficando e aí ajudou bastante a questão do marketing, mas claro que dependia muito dos meus gols para poder acontecer isso. E, graças a Deus deu certo, tá dando. A Isabela mandou aqui, ele é o sósia do argentino,
Ele é uma inspiração para você também jogando, porque ele é um centroavante nato, né? Ele é matador, é o cara que realmente empurra a bola para o gol, tem técnica também, né? Não é só um cara que fica lá parado. Ele é um cara que te inspira? Com certeza, não só ele, como todos outros atacantes, né? A gente, tudo na vida a gente serve de inspiração para alguém. Ele serve para mim, eu posso servir para alguém, você para outra pessoa. Então, é assim, a gente tem que se inspirar naquilo que a gente vê de bom na vida para a gente poder, de repente, se adaptar àquilo e poder produzir aquilo, né? Então, eu me inspirava nele na época totalmente. Então, eu tinha 24 anos naquela época. Então, a gente vê, né? De repente, um posicionamento diferente, aonde que a bola cai mais na área, o que você tem que fazer, o que não tem. Então, você vai olhando daqui e ali, e dentro do jogo as coisas vão acontecendo naturalmente. Você falou do Edson, né? O Vieira, hoje treinador do São Bento, ele inclusive inaugurou a nossa live, foi a primeira live que a gente fez foi com ele, foi um papo bem legal. Eu queria te perguntar como que foi esse trabalho com ele? Olha, Guilherme, em 2012, quando ele chegou lá, né, como eu volto a repetir aí, ele veio conversar comigo e daí ele foi conversou pessoalmente. E aí, numa apresentação que a gente teve na TVT, né, na Globo lá, ele pediu a renovação do meu contrato e daí foram me apresentar como lateral. E ele parou a apresentação de todos os atletas e falou, não, o Gabriel aqui ele vai ser o atacante, ele vai ser isso e aquilo, e ele não é lateral no meu time. E daí foi. Aí eu fazendo gol, ele pegava um pouco no meu pé, porque não sei se você conhece ele pessoalmente, ele tem esse jeitão, e eu levava na malícia, trabalhava, procurava, até então foi uma amizade, assim, um trabalho bem tranquilo, claro, de cobranças das duas partes, e acabou dando certo, acabou acreditando naquilo que ele viu em mim, e eu acabei podendo corresponder com gols. A Ana Teresa Rivas perguntou aqui, tem algum técnico específico que você gostaria de trabalhar? Olha, o Abel, cara. O Abel. Eu acho que, assim, do que a gente acompanha o futebol, o Abel, ele parece ser, assim, um paizão no futebol com os jogadores, pelo aquilo que a gente vê, né? De reportagem, aquilo. Não conheço pessoalmente, né? Não pude jogar contra, até porque ele trabalhou bastante no estado do Rio de Janeiro. E quando eu trabalhei lá, eu era muito novo, aí não teve aquela proximidade. Então, assim, ele era um cara que um dia a gente não sabe o que Deus prepara para nós. Quem sabe a gente possa estar ou contra ou quem sabe a favor, né? Não custa acreditar. Quem sabe, vamos mandar isso, vamos mandar o link da live depois pro Abel, ver se ele topa aí trabalhar com você futuramente, quem sabe. Agora, você era lateral direito, cara, como é que foi essa mudança de posição? Porque é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Essa mudança foi assim, eu fui em 2009, eu não lembro o clube que eu estava, e aí eu tive um problema de apendicite, cara. Eu operei, estava concentrado no clube, e aí eu voltei, fiquei parado uns 2, 3 meses, e o contrato tinha acabado, e eu precisava trabalhar. Foi quando o Júlio Fressato, na época, empresário do Richarlison, veio me convidar para poder fazer parte do Marília. O Marília disputava a Série A2 e a Série C do Brasileiro. No caso, era o Leandro Campos. Leandro Campos que trabalhou no Joinville, né, para aqueles lados lá. Ele foi para o Marília e, pelo meu estilo de jogo, agradou ele. E ele falou, eu vou te colocar como ala, a gente vai jogar 3-5-2 e vamos fazer um teste. Aí acabou indo, fiz 7 gols de lateral, 6 ou 7, fui vice-artilheiro do time. Naquela época o Leandro Love era o atacante, né? Tinha feito 13 gols. E aí as coisas foram andar, teve algumas, né, sondagens dentro do São Paulo naquela época, acabou não dando certo. Até hoje eu não sei o porquê, porque às vezes a coisa não chega no jogador, né? E assim foi indo. Aí de lá eu fui com o Seixas para Itapirense, de lá foi quando eu fui para São Bento, de lateral também. E daí houve essa mudança, né? Mas desde o meu início, quando eu tive a minha base toda no Vasco e no Ituano, foi como atacante. Então, só foi uma passagem rápida, de repente podia ter dado certo, poderia ter que ser que não também. Mas voltei para minha origem e assim dei sequência. Você falou que recebeu uma sondagem do São Paulo, mas não sabe o porquê que não deu certo. Eu queria justamente falar disso. Você não tem nenhum motivo assim, que você queira apontar?
Eu não sei, cara. Eu, de coração, se eu soubesse, eu esclarecia para você, porque naquela época, eu acho que você vai lembrar como você acompanha, o Helder era lateral do Noroeste, quando o Noroeste estava na primeira, se eu não me engano, na Série 2, alguma coisa. Acho que era na primeira. 2010 ele estava na primeira, eu acho. O do Helder eu lembro. Eu Isso. lembro que E divisão naquela tava. O Helder época, eu lembro. e naquela época ele foi para onde? Foi pro Corinthians, né? Não, foi para o Corinthians. São Paulo. Fez aquele São Paulo, contrato verdade. de 3 meses e eu tenho, no caso, É, a estatura, a passada do Helder. verdade. Só que eu tinha... Corinthians foi o Eldinho. Exatamente. O Eldinho. O Eldinho, eu tenho amizade É, com o Eldinho também, um Corinthians foi amigão o meu. Eldinho. Isso. Mas o Helder, naquela época, tinha ido, né? No meu lugar, no Uhum. caso, assim. Não que ele tomou meu lugar, mas as negociações que teve com, no caso, o meu empresário na época e o São Paulo não se entrar num acordo e eu acabei ficando para a Série C. Entendi. Um outro técnico que você citou e que eu particularmente gosto muito e torço para que ele dê certo é o Fernando Diniz, né? Que você trabalhou com ele. Como que é esse trabalho com o Fernando Diniz no dia a dia? Olha, todo mundo conhece o Diniz, né? Dentro de campo é estourado, é um cara que cobra, que tá ali a todo momento, tem seus palavrões lá, como no futebol, tem para todo lado. É um cara muito rígido. Fora de campo, no treinamento, assim, antes de começar, é uma pessoa sensacional, é totalmente diferente. É que é assim, né? Ele é um cara competitivo e gosta de vencer a todo momento. Então, ele foi um dos maiores treinadores que eu já peguei, junto com o Maurício Barbieri, que eu peguei no Red Bull na época, né? Que seguidamente ele foi para o Flamengo depois. Então, assim, é um trabalho sensacional, meios parecidos, porque o pessoal que estava no Red Bull, no caso o Thiago Escuro, que hoje é o presidente, era o diretor de futebol do Audax naquela época, levou algumas pessoas para trabalhar, então, assim, continuou mais ou menos aquele segmento da estrutura, né? Então, assim, o Diniz me ajudou bastante lá, aprendi muito com ele. Infelizmente, eu não tive tanta oportunidade para ter uma sequência. Ele teve as preferências dele, soube respeitar e treinar normalmente, nunca dei uma brecha para poder falar, mas é uma pessoa que eu não tenho nada contra, uma pessoa que me ajudou muito, tanto pessoalmente, né? Porque naquela época ele tinha se formado em psicologia. Então, eu só agradeço a ele e que ele tenha sucesso aí no São Paulo, né? O pessoal do Jogo em Análise mandou aqui um ótimo bate-papo, eu estou achando mesmo, Gabriel, é muito legal. E uma coisa que pega no Diniz que você falou é a questão da exigência dele, o tanto que ele cobra dos jogadores. E talvez, eu não tenho certeza, mas acho que os jogadores brasileiros às vezes não estão acostumados com tanta cobrança do treinador. É uma cobrança muito intensa mesmo. E isso às vezes desgasta o próprio trabalho dele, né? Como foi no Atlético Paranaense mais especificamente. Você acha que isso atrapalha realmente ele ou outros treinadores? Assim, o meu pensamento é que naquela época até ajudou ele quando ele foi para a final contra o Santos, que tirou o Corinthians na Itaquera, né? Até então o Tietê, o Sidão, antes, estavam tudo lá. Tinha São Paulo. O São Paulo, exatamente. É. Naquela época, a metodologia do jogo dele, né, já vinha já um pouco de trás, já de mudar isso daí. Então, assim, às vezes, pelo Brasil ser de uma forma desde antigamente, agora que uns anos para cá, que está meio que atualizando, mais moderno o futebol, ele já veio um pouco antes. Então, não sei te dizer assim, se atrapalha para os jogadores que tá acostumado com uma forma de jogar, do que com a que está vindo agora. Então, assim, a gente vê que hoje, que nem assim, eu tenho 32 anos e eu estou tendo espaço, porque eu me cuido, eu sou um cara que eu não faço besteira na vida, sei respeitar o momento do meu trabalho, mas hoje, às vezes, você pega jogador de 30, 32 anos que não tem mais espaço, que a modernidade está vindo aqui, 20, 19, que já estão vindo adaptado de base. Então, nós que já vem mais de trás, assim, às vezes acaba estranhando um pouco, mas é questão, como eu falei, de treinamento e de entender a fisiologia de jogo do treinador, né? Achei muito legal essa colocação sua do jogador hoje da base já chegar com esse jogo um pouco mais moderno, esse jogo mais intenso, né? E em contrapartida, o jogador mais veterano tem que se adaptar a essa realidade. Achei bem legal isso aí que você colocou. Para fechar, Gabriel, me conta um pouco como está a sua quarentena aí. Fala os bastidores da quarentena de Gabriel Barros. Olha, casa, pescaria e treino, cara.
treino um pouco aqui, mantenho o cardio, né, em dia, porque as academias estão todas fechadas e também, às vezes, a gente corre um risco. Mas eu procuro o meu tempo, assim, de terapia pescando, cara. Eu gosto de pescar, gosto de ter meu dia de calma ali. Com meus amigos, às vezes, a gente faz um churrasquinho ali, né? Aquele negocinho como todo brasileiro gosta, né? A cultura brasileira. Mas não tenha sido nada, assim, muito compulsivo, não. Até porque a gente está na espera de uma volta, temos que nos cuidar. Então, temos que esperar. É isso aí. E tem treinado em casa, né? Do lado de casa tem um clube aqui, aí tem um campo aqui que às vezes treina, pega a bicicleta, vai dar uma andada e faz aquilo lá, sabe? Vai dar uma caminhada para não ficar em casa também, porque já é difícil a gente ficar em casa, ainda mais nessa quarentena que possivelmente praticamente você não pode fazer nada, né? Então, a gente vai se virando aqui, um corre o outro. Engordar a gente vai, isso daí o brasileiro em si, todos estão engordando, não tem como. Mas vamos ter tempo aí, se Deus quiser, para poder perder essa gordurinha a mais aí. Não tem como mesmo, viu, Gabriel? Não tem. E outro cara que gosta de pescar muito, eu acho que você vai saber quem é o Edson Vieira, viu? Gosta de pescar, falou com a gente na live que adora pescar, que no tempo livre da quarentena ia lá pegar um peixinho. Gabriel Barcos, muito obrigado pela sua participação aqui na live do Escanteio SP. Alguma consideração final? Olha, é só agradecer a vocês do Escanteio, né, pelo convite. O papo foi muito bacana aí. Espero que eu esclareci todas as perguntas possíveis aí. E agora vamos aguardar, né, Guilherme, que a gente sabe que não está fácil para ninguém, tanto na área esportiva como na empresarial, na trabalhista, em todos os lugares a gente sabe que está complicado. Vamos aguardar que possivelmente volte logo. Estamos ansiosos para que o campeonato volte e tenhamos sucesso cada vez mais. Já esclareceu tudo sim, Gabriel. Foi bem legal sim o bate-papo. Tem até esse pessoal dando feedback. A Ana mandou aqui, excelente live. Valeu mesmo, viu, Gabriel? E muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou a nossa live no início, chegou no meio ou agora no fim. Eu vou ficando por aqui, mas antes vou fazer os convites de sempre. Siga o Escanteio SP nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Estamos como Escanteio SP. E também nosso canal no YouTube, Escanteio SP. Se inscreva, deixe seu like nos vídeos e ative o sininho. E, finalmente, o nosso site, escanteioSP.com.br, lá com todas as informações da A2 e também da A3. Valeu, Gabriel. Valeu, rapaziada. Um abraço. Falou, Gui. Um abração. Obrigado. Valeu.